Fala, meus queridos alunos do primeiro ano, curso de informática, bem-vindos à nossa aula de informática básica. Bom, galera, hoje a gente vai trabalhar duas propriedades, duas grandezas do ramo da tecnologia, da informática, tá? Que é o hardware e o software, tá? Então, muita atenção, aula muito rápida, muito tranquila de se entender, beleza? Então, prestem bem atenção para que a gente possa ficar bem antenado aí com essa questão de hardware e software, tá? Então, assim, galera, o hardware e software são duas propriedades que a gente vai falar demais, tá? Em todo momento de vocês, como técnicos de informática, a vida profissional de vocês vão ouvir falar de hardware e software, tá? Então, o que seria hardware e o que seria software? Bom, galera, na arquitetura de computadores, para que um computador funcione, a gente precisa de duas situações. A primeira é a parte física da máquina, né? É a máquina em si, é a parte física, todos os equipamentos físicos, né, que compõem uma determinada máquina, tá certo? E aí, quando prontos, a gente precisa de algo que opere, né, um sistema, um software que opere aquele hardware, ou seja, um programa, tá? Uma sequência de passos, como a gente falou lá de algoritmo na última aula, uma sequência de passos que possam gerenciar e organizar, articular esse hardware, tá? Então, hardware e software são parte de um todo, certo? Um não funciona sem o outro. Os dois vão montar o que nós chamamos de computador, tá certo? Ou seja, a parte física e a parte lógica. A parte física, tudo. Existe uma brincadeira, né, que eu falo sempre em sala, que o software é o que você xinga, né? E o hardware é o que você chuta, tá, galera? Então lembrem sempre disso para vocês entenderem o que é hardware e software, tá? Então a parte física ela é chamada de hardware. Aí você pergunta, professor, mas é só em informática? Não, a gente vai falar de hardware voltado à informática na aula. Mas todos os hardware, toda a parte física, tudo que for físico, equipamento físico, ele é considerado hardware. Quer dizer, professor, que um talher, uma colher, né, para você se alimentar, você comer com ela, ela é um hardware? Sim, ela é um hardware. Uma chave de fenda é um hardware? Sim, é um hardware. Então, não é só no ambiente tecnológico, galera. Em todos os ambientes existem hardware, tá certo? Hardware é todos os equipamentos físicos existentes, tá certo? Faz parte de um maquinário, ou um componente, ou uma ferramenta, tá certo? E software, galera, o que seria software? Software é a parte lógica, ou seja, a questão de programas, né, sistemas operacionais, aplicativos, né, drivers, tudo isso é a parte lógica, tá certo? A parte que você não consegue tocar, ela é intangível, tá? Então, vamos para deixar isso aqui mais claro, vamos pro próximo slide, tá? Próximo slide aqui, ó, vocês veem, certo? Aqui tem uma parte que eu destaquei falando sobre hardware, que é uma parte mais técnica, tá? Aqui fala que hardware é todo e qualquer componente ou equipamento físico, tanto dentro quanto fora da tecnologia da informação, como eu falei para vocês. Não é só equipamento da tecnologia, ou seja, aqui nós destacamos, ó, pente de memória RAM, tá? Processador, a CPU, conhecido como CPU, a unidade central de processamento, tá? Cooler com dissipador. Aqui nós temos uma placa off-board, né, de áudio, me parece aqui, uma fonte, tá? Os cabos aqui de conexão IDE e eu acho que esse daqui é um IDE, na verdade esse aqui é o SATA, né? E leitora, tá? SSD, HD. Então, galera, pra vocês verem que não só dentro da tecnologia a gente tem hardware, tá? Todos os equipamentos físicos são chamados de hardware, né? De uma maneira geral, qualquer máquina, né, ferramenta ou utensílio de uma máquina de prensa a uma chave inglesa, passando pelo seu celular ou computador, é um hardware, tá? Então é considerado um hardware, beleza? Existem dois tipos de hardware, galera. Existe o hardware interno, tá? O que seria o hardware interno, professor? O hardware interno é aquele hardware cujo
você não consegue visualizar, tá? Então você olhou para o seu notebook aqui, você consegue ver a própria máquina, né? Que é o design aqui do seu notebook, a casca, tá? E o mouse, você consegue visualizar, você consegue visualizar uma caixinha se ela tiver, tá? Você consegue visualizar o monitor, que é a tela do seu notebook. Você consegue visualizar o teclado, tá? Você consegue visualizar o mousepad, a webcam, tá? Perdão, galera. Então, você consegue visualizar o que são hardware externos, galera. Ó, esse número 2 aqui, hardware externos. Hardware externos são tudo que você consegue observar, que você está visível ao olho humano ali naquele momento de execução que sua máquina está funcionando, tá certo? E o hardware interno é justamente o que você não consegue visualizar, por exemplo, memórias HD, que tem até os exemplos, né? Memória HD, que é o disco rígido, né? A própria fonte que fica dentro do seu computador. No caso de notebook, você não consegue ver a placa de Wi-Fi, tá? Existe uma placa de Wi-Fi, mas você não consegue ver, visualizar, tá? Você não consegue ver os flats que faz as ligações da placa mãe do seu notebook para o monitor, você não consegue visualizar também. Então, todos os componentes que não estão aparentes no momento, eles são considerados hardware interno. E o hardware externo são os que você consegue visualizar, beleza? Então é muito tranquilo aí, galera, muito tranquilo a questão de hardware, tá certo? No próximo slide, para finalizarmos, nós temos o software, tá? Beleza. Professor, então qual o termo técnico de um software, tá? Então aqui, galera, eu destaquei aqui o termo técnico do que é um software, tá? Em termos práticos, o software é uma coleção de dados ou instruções que informam a um mecanismo como trabalhar, tá certo? Ou seja, galera, vamos encaixar as coisas. A gente tem o hardware, que é a máquina, e a gente precisa que exista um software para gerenciar aquela máquina. Vamos lá, um exemplo claro seria a construção de um robô. Vamos lá para a robótica, tá? Então, na construção de um robô, o que a gente faz? A gente primeiro cria peças, né? Vamos lá, criou peças dos robôs. E aí vocês vão, a partir dali, criar artimanhas para que o robô ele possa executar determinadas tarefas, né? Determinadas atividades. Então, vamos supor que seja um robô seguidor de linha, tá? Que é um carrinho que vai seguir uma linha. Geralmente na cor preta, tá? Se você construir o robô seguidor de linha, você pode colocar motores nele, você pode deixar ele pronto, 100%, com energia e tudo mais. Ele não vai sair do canto. Por quê? Porque ele precisa de um software, ele precisa de um programa, ele precisa de uma... Aqui tem, ó, coleção de dados, instruções, para que esse robô ele possa seguir aquela linha. Existe uma codificação, galera, é um programa, tá certo? Então, a partir daí você entende que a máquina ela só funciona, né, se existir as duas coisas, o dispositivo, a parte física e a parte lógica, tá certo? Então na construção de um robô aí, eu tentei passar esse exemplo para vocês que é bem claro. O robô ele só vai seguir a linha, né, no caso o robô seguidor de linha, se existir um software, um programa para gerenciar ele, pedir para que ele faça isso, tá certo? Então aqui ele fala assim, ó, ele nada mais é do que um programa que você acessa no celular, tablet, PC ou qualquer outro dispositivo eletrônico, tá certo? Então, galera, vamos dizer assim, um computador ele é a junção das duas coisas, né? Agora só é possível você estar assistindo essa videoaula, por quê? Porque você tem uma máquina, um dispositivo, tá aqui, ó, um celular, um tablet, um PC ou qualquer outro dispositivo eletrônico que consiga transmitir uma imagem para você, tá? Então, você tem um dispositivo, beleza, mas você precisa ter algo para gerenciar ele, tá certo? Precisa ter o software para gerenciar ele. Então, você precisa ter um sistema operacional. Para que existem os sistemas operacionais? Justamente para gerenciar o hardware, tá? Um exemplo muito claro é se você for no seu computador agora, se for lá na parte de sistemas e verificar, você vai encontrar driver de áudio, driver de vídeo, driver de USB, tá?
e diversos outros drivers você vai encontrar. E para que serve drive, professor? Drive é para você gerenciar um equipamento físico que está lá conectado à sua placa, tá certo? Então todos os equipamentos físicos que estão conectados na nossa placa, para cada um existe um hardware, um drive que vai gerenciá-lo. Para todos os equipamentos físicos existe um driver, que é quem vai gerenciar, tá certo? Não, pessoal, não confundam drive com driver, porque drive é algo físico. Vamos lá, no exemplo anterior, a gente tem aqui, ó, um drive de leitora de CD e DVD. Isso aqui é um drive, tá? Um drive de leitora de CD e DVD. E nós temos o programa que gerencia essa leitora, que é o driver, tá? E esse driver, geralmente ele vem junto com a leitora. Se você comprar a leitora, o seu computador não tem uma leitora, você compra uma leitora por fora, né? E aí ela vem com um CDzinho, tá? Ou um DVDzinho pré-gravado com o driver, que é o programa que vai gerenciar a instalação a instalação e a manutenção, né? As configurações aí do seu drive, né? Do seu drive, que é a leitura de CD e DVD. Isso se estende para vários outros tipos de drivers, tá? E aí, até num exemplo simples, que é uma impressora. Quando você compra uma impressora, ela vem em equipamento físico, que é a própria impressora, e vem com um CD, um DVDzinho ali, que é o driver, para poder você instalar a impressora e configurar ela, tá? Fazer as configurações padrões ali daquele dispositivo, tá certo? Então, uma coisa autocomplementa a outra. E toda a nossa jornada técnica, eu vou estar sempre falando hardware e software. Então, acostumem-se com essas palavras, tá certo? E aí, galera, existem dois tipos de software, tá? O primeiro tipo é um software de sistema. O que seria o software de sistema? Bom, galera, software de sistema são hardwares, como eu falei para vocês. O software de sistemas, o seu hardware, como eu acabei de falar. Esses são chamados de software de sistemas, tá? Eles vão ajudar você a gerenciar um dispositivo ali físico, tá certo? Então, eles são criados justamente só para isso. E existe o segundo aqui, que é software aplicativos. Os software aplicativos são programas, tá? Que você instala, que eles não vão gerenciar um hardware, tá? Eles vão servir para te ajudar. Por exemplo, uma calculadora, ela não vai gerenciar um hardware, tá? Ela não vai gerenciar um equipamento físico, ela não vai gerenciar uma calculadora de verdade. Ela simplesmente vai estar lá para te ajudar, um utensílio, tá? Um software, um aplicativo. Quando você instala o WhatsApp no seu celular, você está instalando um software aplicativo. No caso, o software aplicativo, ele não vai gerenciar um hardware. Não existe o WhatsApp hardware, tá? O WhatsApp físico, não existe. Então, é isso que vocês têm que perceber. Existem duas vertentes. Os softwares de sistema, que são quem vai gerenciar um equipamento físico, tá? Porque tá lá o equipamento físico parado. E aí você, ao conectar ele na placa do seu computador, você vai, seja lá por USB ou qualquer outra coisa. Um exemplo claro é o próprio mouse, tá? Estou usando o mouse aqui. Ó, não sei se aqui para vocês. Mousezinho antigo. Estou usando aqui meu mouse, tá? E aí ele está conectado no USB. Porém, minha USB e meu mouse, eles precisam ter software de sistema, tá? Ou seja, o driver deles para poder a minha placa ler, conseguir entender. E eu acabei de conectar aqui no USB um mouse, certo? Então o mouse é o equipamento físico. Eu consigo tocar, ó. Tô conseguindo tocar aqui no meu mouse. Mas o software está pré-instalado aqui na minha máquina, que é o driver de USB juntamente com um driver que vai entender e vai reconhecer o mouse. Tá certo? Beleza? Ficou muito claro, galera? Software de aplicativo são todos os aplicativos que eu instalo, não gerenciam equipamento físico. Software de sistema, ele gerencia os meus equipamentos físicos. Beleza? Um abraço, era isso. Tranquila a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido muito e espero vocês daqui a pouco na nossa aula pelo Meet. Beleza? Grande abraço, galera. Tamo junto. Próxima semana, atividade. Beleza? Grande abraço a todos. Até a próxima aula.